Olá, pessoal. Vou guardar um pouquinho as pessoas irem entrando. Eu vou falar um pouco para vocês a respeito de alguns comportamentos na infância. Eu estou tentando essa próxima semana contribuir de alguma forma com a questão do suicídio, né? Vocês sabem que esse mês é o mês em que vai se falar muito sobre esse assunto, mas eu queria tentar sair um pouco desse lugar comum de ficar batendo na tecla da incidência do suicídio, da epidemiologia do suicídio, do quanto é importante a gente falar sobre suicídio. Por quê? Porque todo mundo já sabe, né? Quer dizer assim, todo mundo já sabe que os transtornos mentais, por si só, eles aumentam muito o risco de tentativa frustrada de suicídio propriamente dito. Então, eu queria tentar contribuir um pouco no sentido de pensar no que pode estar por trás da questão do suicídio. Vocês viram que ontem eu fiz uma postagem aqui levantando uma bola que, na verdade, também todo mundo já sabe, mas às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Eu disse ontem, ninguém acorda um dia de manhã e diz assim, puxa, eu acho que a partir de hoje eu vou me matar. Não é assim, né? Quer dizer assim, o suicídio ele é toda uma construção temporal que vai acontecendo na vida do indivíduo. Ele muitas vezes é a soma e o resultado de uma série de frustrações, de uma série de punições que esse indivíduo foi passando. Eu recebi um direct também que eu achei super interessante, porque é uma pessoa muito querida, na verdade, né? Não foi uma pergunta de provocação, foi uma pergunta, uma dúvida mesmo. Ela falou assim, mas Paulo, essa história de suicídio é importante para você? Quer dizer assim, você lida com criança, com adolescente, isso é importante? E eu disse, ela não é importante, é absolutamente fundamental, porque a taxa de suicídio entre crianças, ela tem aumentado de forma vertiginosa, vertiginosa. Nós vivemos hoje um momento da sociedade, né, em que as questões comportamentais na infância elas são complexas porque se você pensar na dinâmica da sua própria família, os pais cada vez mais eles ficam fora de casa, cada vez mais eles têm menos tempo para os seus filhos, não por opção, mas por necessidade, né? Então, hoje, rarissimamente você vai ter uma família que consiga construir a sua dinâmica familiar de uma forma em que os pais possam dar muitas horas de atenção para a criança. É claro também que sempre tem aquela pessoa que diz assim, Paulo, mas o importante não é a quantidade, é a qualidade. Eu concordo com isso, só que se você tiver só uma hora para dar atenção para o seu filho, é pouco provável que você consiga imprimir uma grande qualidade nisso. Uma outra questão, essa história de que o importante não é a quantidade e a qualidade, o importante não é a quantidade e a qualidade, tem um certo limite, porque se você pensar numa quantidade muito pequena, que horas que a gente consegue realmente ficar com os nossos filhos hoje em dia? À noite. Tá certo? Porque quando você sai de manhã, muitas vezes as crianças estão dormindo, quando você volta à noite, tem as lidas para fazer, né? A gente tem que jantar, tem que tomar banho, tem coisa para terminar da casa. Então a quantidade de tempo que a gente tem para dedicar às nossas crianças realmente é pequena. De novo, não por opção, mas pela contingência da vida. Então, pessoal, tem uma aula que eu dou. Claro que eu não vou conseguir dar essa aula inteira aqui, porque ela é uma aula de 1h30, mas eu vou falar os slides iniciais para vocês. Eu deixei o meu laptop aberto aqui na frente. Essa aula eu chamo Doença Psiquiátrica na Infância. E embaixo eu coloco um subtítulo assim, o que realmente, esse realmente entre parênteses, o que realmente os pediatras precisam saber. Então, isso que eu vou falar aqui é dirigido aos pediatras, mas na verdade é dirigido a todos nós, né? Todos nós precisamos, todos nós que temos filhos, que lidamos com crianças, precisamos saber disso aqui. Eu vou fazer uma brevíssima introdução a respeito do controle do comportamento pelo cérebro, mas realmente muito rápida para não cansar vocês com isso, porque isso é só para que a gente possa entender como que o cérebro atua nessa dinâmica modulando o comportamento, né? Então, a gente poderia, de uma forma muito simplista, pensar da seguinte forma.
Existe no nosso cérebro uma área que nós chamamos de complexo amidaliano, né? Complexo amidaliano, se você pegar aqui na região temporal, na têmpora, um pouco acima da orelha, e você for cavando aqui com uma colher o cérebro, aproximadamente uns 3, 4, 5 centímetros de profundidade da superfície do lobo temporal, você vai encontrar uma estrutura que se chama amígdala do lobo temporal. Essa amígdala do lobo temporal, ela é uma estrutura extremamente antiga no cérebro. Essa amígdala, ela é encontrada desde os primeiros mamíferos, e eu estou falando há milhões de anos atrás, né? Em todos aqueles animais que antecederam a formação do Homo sapiens, como a gente entende hoje, você já encontrava estruturas amigdalianas, e quando você começa a descer para outros animais que têm um sistema nervoso mais inferior ao nosso, vamos dizer, então se você for lá para os répteis, se você for lá para todos esses animais mais inferiores, muitos deles não tinham a amígdala propriamente dita, mas tinham outras estruturas muito semelhantes à amígdala e que na evolução foram ficando cada vez mais parecidas com a amígdala. Muito bem. Para que serve essa tal da amígdala? A amígdala, ela está relacionada à formação de comportamentos primitivos. O que são comportamentos primitivos? São comportamentos que a gente age de uma forma quase que inata, né? Então, por exemplo, a raiva. A raiva é um comportamento primitivo. É muito difícil você controlar a raiva. Quando acontece alguma coisa, você tende a reagir de uma forma quase que imediata, sentindo raiva, se aquilo é desprazeroso para você. Comportamentos agressivos e violentos, eles são comportamentos primitivos, né? Aliás, todos os comportamentos de defesa, a gente chama de comportamentos de defesa à vida, eles são comportamentos mediados pela amígdala, eles iniciam pela amígdala. Comportamentos de fuga, então, por exemplo, se você, sei lá, vai ser assaltada na rua, você tem um primeiro impulso ali, que é um impulso de correr, um impulso de fugir, esse impulso ele é amigdaliano. Comportamentos de medo, de pavor, comportamentos de defesa, então como você reage a uma situação em que sua vida é colocada em risco. Então, percebam, pessoal, que todos esses comportamentos, eles têm, de uma forma direta ou indireta, uma origem no sistema amigdaliano do cérebro. Muito bem. Agora, é claro que em algum momento da nossa história, e aí eu estou dizendo talvez nesses últimos 2 milhões de anos, a amígdala, ela precisou começar a sofrer um controle por outras regiões do cérebro. Por quê? Porque não seria possível que a gente reagisse com agressividade, não seria possível que a gente reagisse com comportamentos violentos ou com fuga a todo impulso. Então, se alguém, por exemplo, te desacata na rua, você pode pegar uma pedra e dar uma pedrada nessa pessoa. Se alguém vem te assaltar com um revólver na mão, não é prudente você entrar em luta corporal com essa pessoa, ela vai te dar um tiro, você vai morrer. Então, a amígdala, ela gera comportamentos primitivos, comportamentos de agressividade, violência, defesa, tal, mas precisa ser controlado por um outro pedaço do cérebro. Muito bem, como que a natureza resolveu isso? A natureza resolveu isso desenvolvendo um pedaço do nosso cérebro que a gente chama de neocórtex frontal. O neocórtex frontal está localizado aqui na frente, bem na ponta do cérebro, né? O tal do neocórtex frontal, ele é a área mais nova do cérebro dos mamíferos superiores e é um pedaço que você poderia entender assim, ele faz um julgamento crítico a respeito de desejos primitivos. Então, se você sente vontade de bater em alguém por algum motivo, o neocórtex frontal ele vai fazer uma análise contextual sobre isso. Quer dizer assim, é uma boa ideia bater naquela pessoa? Vamos trazer isso para a nossa vida real? A professora diz assim, lá, a molecada no terceiro ano, com 8 anos do ensino fundamental lá. Então, no terceiro ano do ensino fundamental. A professora acorda num dia ruim e ela chega na sala e fala assim, todo mundo aqui arranca uma folha de caderno que eu vou fazer uma prova de matemática agora. Bom, é claro que a imensa maioria dos alunos que estiverem ali na sala não estarão felizes com isso. Por quê? Porque eles não querem fazer prova de matemática surpresa. Então, uma boa parte dos alunos, naquele momento, vai se sentir desgostosa, vai sentir raiva daquela professora, por exemplo. Mas vocês entendem que não é uma boa ideia um aluno levantar e ir lá e dar um chute na professora porque ele está com raiva, embora ele esteja genuinamente com raiva daquilo que está acontecendo. Muito bem, então como que o cérebro resolve isso? O neocórtex frontal, ele pega esse sinal, né, que o indivíduo está com raiva, interpreta isso
Coloca isso num contexto do que está acontecendo e inibe esse processo amidaliano, modula esse processo amidaliano, para que esse indivíduo não levante realmente e vá lá e dê um chute na professora. Então, pessoal, é claro que eu estou simplificando isso assim de uma forma absurda, mas essa relação do comportamento, do gerenciamento do comportamento, ela vai depender basicamente dessas duas estruturas, do córtex pré-frontal e da amígdala. Se vocês pudessem ver aqui o slide da aula, né, vocês viriam que tem ali uma série de outras estruturas que estão relacionadas a isso. Então, a amígdala, o tálamo, todo o sistema hipotálamo hipofisário gerenciando a produção de hormônios está relacionado a isso, o giro parahipocampal, o giro do cíngulo e o córtex pré-frontal propriamente dito. Então, pessoal, dito isso, eu vou falar para vocês um pouco sobre a origem do comportamento, porque uma coisa são os comportamentos primitivos. Então é você sentir raiva. Você não precisa ensinar ninguém a sentir raiva. Sentir raiva é um comportamento inato do cérebro. Então, se acontece alguma coisa desprazerosa, você sente raiva. Assim como sentir cheiro. Você não precisa ensinar ninguém a ter odor. Assim como a audição, os princípios da audição. Você não precisa ensinar ninguém. Isso vem no hardware ali do cérebro. Agora, existem alguns comportamentos que eles são aprendidos, né? Vou dar um exemplo, cruzar as pernas. Vocês já perceberam que habitualmente, né, embora não seja uma regra, mas homens cruzam a perna de um jeito e mulheres cruzam a perna de outro, não é? Homem não cruza a perna daquele jeito que cruza de assim, ó, e a mulher não cruza a perna daquele jeito que cruza de assim. Você já se perguntou por quê? Não é muita coincidência que todos os homens cruzem de um jeito e todas as mulheres cruzem de outro? Não é coincidência nenhuma, né? Isso acontece porque uma boa parte dos comportamentos humanos, eles são aprendidos por cópia. Então as moças ficam vendo, as meninas ficam vendo as mulheres cruzarem a perna daquele jeito e começam a cruzar a perna daquele jeito. Os homens ficam vendo os homens cruzar a perna daquele outro jeito e começam a cruzar. Se você observar, praticamente todos os comportamentos mais complexos do cérebro humano, eles são aprendidos exatamente assim, por cópia, né? A fala é aprendida por cópia, não por outro motivo. Quem nasce no Brasil fala português, né? Você só pode copiar aquele comportamento que você tem aqui. A origem do sotaque, por exemplo, a gente aqui no Sul tem um padrão para conversar, o pessoal do Norte e Nordeste tem outro padrão para conversar. Então, o sotaque também, a origem dele é essa, né? A prosódia, né? A melodia, a acentuação das palavras, tudo isso é aprendido por cópia, né? Então, o nosso cérebro, ele precisa de um certo tempo de exposição para ele aprender alguns padrões comportamentais. E é exatamente esse o ponto que eu quero discutir hoje aqui com vocês. Porque muitas vezes, pessoal, e eu vejo isso em consulta, né, todos os dias da minha vida, os pais avaliam o comportamento de uma criança e agem com aquela criança, às vezes de uma forma excessivamente punitiva, claro que no desejo de educá-la, não há dúvida nenhuma, mas agem de uma forma excessivamente punitiva com comportamentos que são normais, que são típicos para aquela idade. Para aquela idade, num outro contexto, não seriam típicos, mas para aquela idade são típicos. Então, eu vou discutir com vocês alguns pontos muito elementares. Eu vou começar falando sobre o comportamento de mentir. Vamos falar só sobre o comportamento de mentir. Eu vou dizer de novo, gente, essa aula aqui é uma aula super extensa, faz parte de um curso que eu dou, né? Mas aqui eu vou pinçar algumas coisas, mais para que a gente possa refletir um pouco junto sobre isso, né? Então, o que é mentir? Mentir é o ato voluntário de falsear a verdade. Isso é a definição de mentira. Então, sei lá, alguém me convida para uma festa, eu não quero ir por qualquer motivo e eu falseio a verdade. Eu digo assim, não, eu não posso, eu já tenho um compromisso marcado, eu tenho uma prova para amanhã, eu tenho que estudar, coisa e tal. Então, mentir é isso, é falsear a verdade. Perceba que para você mentir, você tem que entender o contexto punitivo disso. O contexto punitivo no sentido assim, você tem que entender que aquilo é um erro e que realmente você está falseando a verdade, né? E isso está no conceito do ato de mentir. Então, vejam assim, até 3 anos da idade não existe o ato de mentir. Por que não existe o ato de mentir? Não é que a criança não falseie a verdade, ela pode. Mas por que não existe o ato de mentir? Porque uma criança abaixo de 3 anos da idade, ela não consegue entender o erro que está por trás disso. Ela não consegue entender ainda, por uma questão da maturidade do seu próprio córtex frontal, ela não consegue entender que mentir é errado, que nós não deveríamos agir assim com as outras pessoas.
Após 3 anos da idade, a criança começa a ter a percepção que quando ela mente, embora ela possa ter algum ganho, é por isso que a gente mente, porque a gente vai ter algum ganho com isso, né? Então, embora ela possa ter algum ganho com isso, mentir é um erro. É a partir daí, então, entre 3 anos e meio, 4 anos, que a gente começa a ter que lidar com a mentira das crianças de uma forma mais assertiva, de uma forma mais de ensinar a criança a respeito disso, né? Então, um ponto que eu sempre gosto de destacar quando eu estou falando de mentira é o seguinte: por que crianças mentem? O que está por trás disso? Qual que é o antecedente que leva uma criança a mentir? Aí você vai dizer assim, Paulo, isso não interessa, mentir é errado e toda vez que a criança mentir tem que ser punida. Isso não é exatamente assim, né? Por quê? Porque vocês sabem que todo comportamento tem um gatilho, todo comportamento tem um antecedente. Então, uma coisa muito importante quando seu filho mente é você tentar entender o porquê aquilo aconteceu, né? Então, eu coloco aqui na aula alguns exemplos, né? Crianças pequenas, elas não entendem as mentiras sociais. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se eu chego para uma criança de 3 anos e pergunto para ela assim: meu amor, você acha que esse casaco azul aqui do tio Paulo é bonito? Ele não tem a tomada de perspectiva de entender que verdadeiramente eu, Paulo, eu não estou interessado na opinião dele. Porque o que uma criança de 3 anos acha da minha roupa, para mim, é irrelevante. Então, por que eu faço essa pergunta? Eu faço essa pergunta porque no meu cérebro eu quero que ele me reforce, eu quero que ele diga assim, nossa, tio Paulo, esse casaco seu é lindo, e eu vou ficar contente com isso. É por isso que eu pergunto. Quando uma mulher olha para o seu marido, ela se vestiu para uma festa, vai sair com o cara. Aí ela pergunta, meu amor, você acha que essa roupa tá boa? O que você acha que ela quer de resposta? Ela quer a sua opinião sincera? Não. Ela quer que você diga, nossa, você tá linda, você vai ser a mulher mais bonita da festa. É isso que ela quer ouvir. E é isso que você deveria falar. Porque do ponto de vista social, é isso que se espera, né? Que você tenha tomada de perspectiva, que você se coloque no lugar dela, perceba as necessidades dela e diga isso a ela. Agora, se você não entende a mentira social, né? Você vai dar a sua opinião verdadeira. E isso pode te trazer uma série de problemas, né? Nós não vamos entrar aqui na questão do autismo nível 1, pessoal, quando ocasionalmente isso pode acontecer, né? Essa história da mentira social e tal, de não compreender a mentira social, embora são poucos autistas, a imensa maioria compreende sim as mentiras sociais, mas isso pode acontecer. Então, crianças pequenas, quando elas dão a sua opinião verdadeira, o que a gente tem que entender é isso, elas não compreendem a tal da mentira social. Então, se você não quer ouvir verdades, não pergunte coisas a crianças abaixo de 3 anos de idade. Um outro exemplo que pode levar crianças pequenas a mentir é quando elas temem algo, quando elas têm medo de algo. Então, exemplo, você chega em casa e tem lá um copo quebrado no chão. Só estava seu filho em casa. E aí você chega para ele de uma forma muito ameaçadora e diz assim, ô filho, quem quebrou aquele copo ali na cozinha? Mas já com cara de brabo. Você compreende que ele tendo medo da punição, você já está bravo, já está fazendo cara de enfesado, você já está com a postura mais assim. A chance dele mentir é enorme. Por que ele vai mentir? Porque ele está com medo da punição. Então isso é uma outra grande causa, né? Uma outra causa de mentira em criança é quando eles querem algo, né? Por exemplo, um menino lá no 4º ano do ensino fundamental. Amanhã vai ter prova de matemática. Ele sabe que você como mãe, você como pai, você espera que se vai ter prova de matemática amanhã, que ele estude hoje. Tá certo? Porque ele tem que estar preparado para essa prova de amanhã, né? Então você espera que ele estude hoje. A chance dele mentir a você dizendo que amanhã não tem prova de matemática é enorme. Por quê? Porque ele quer jogar videogame. Então, quando eles querem algo, isso também é uma causa grande de mentira, né? Então ele diz que não tem prova de matemática, que não tem tarefa para fazer porque ele quer ganhar alguma coisa, ele quer tempo para jogar videogame, ele quer tempo para brincar com os amigos, coisa e tal. Bom, tem uma coisa, pessoal, que por mais estranho que seja isso que eu vou dizer para vocês, quando a mentira acontece nesses contextos que eu estou dizendo aqui, ela é mais benigna. É benigna acho que não tem mentira benigna, mas ela é mais benigna no sentido de que ela não aponta necessariamente para um transtorno mental. Por quê? Porque todo mundo aqui faz isso, né? Então você, por exemplo, você não tem um transtorno mental, mas você também faz isso, né? Agora, quando a mentira acontece fora desse contexto, ou seja, quando você não consegue identificar nenhuma causa para essa mentira,
isso é muito mais problemático, né? Quer dizer, isso aponta muito mais para um quadro, por exemplo, de mitomania, em que o indivíduo ele mente demais, e ele mente demais porque muitas vezes o seu prazer está na própria percepção da mentira, está no ato de mentir. Esses casos eles apontam muito mais para doenças mentais, para transtornos mentais. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês que é importante, pessoal. Eu vou pedir para vocês escreverem aqui embaixo só se o vídeo tá bom, porque como tá falhando um pouco aqui, eu não tenho certeza se a imagem tá boa. Então, se vocês puderem dar só um oizinho ali dizendo se tá ok o vídeo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que isso aqui eu acho que talvez seja o mais importante de tudo. Uma coisa é você contar uma mentira oral ali. Então alguém te chama para ir numa festa, você fala, não vou porque eu tô doente, eu não vou porque eu tenho que trabalhar. Isso é uma coisa. Uma outra coisa muito diferente é quando você começa a criar contextos para sua mentira. Então, veja o que eu quero dizer com isso. Ó. Vou dar um exemplo que é um exemplo fácil para vocês, que está aqui na minha aula também sobre isso. Pega um menino de 14 anos de idade que tem TDAH, ele tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e ele também tem TOD, transtorno opositor desafiante de autoridade, ele tem um TOD grave, ele já está tratado, ele usa psicoestimulante, ele usa um antipsicótico, coisa e tal, mas esse menino tem sintomas ainda desses transtornos mentais. Então ele tem 14 anos, ele tem TDAH, ele tem TOD e ele está medicado e faz lá a sua psicoterapia. Uma coisa é esse menino de 14 anos falsear a verdade, dizendo para a mãe que não vai ter prova de matemática amanhã porque ele quer ficar vadiando no videogame. É uma atitude altamente reprovável, mas é perfeitamente compreensível isso, né? Nós não vamos aceitar esse comportamento dele, mas é totalmente compreensível. Agora, olhem essa outra situação de mentira que eu vou expor aqui para que vocês consigam entender a diferença das coisas. Se esse menino de 14 anos ele começa a criar artimanhas para a mentira, ele começa a contextualizar a mentira, aí a interpretação é outra. Então, por exemplo, esse menino de 14 anos, ele vai no quarto da mãe, quando a mãe está trabalhando, ele abre a bolsa da mãe, ele tira dinheiro da bolsa da mãe. Ele tira, por exemplo, sei lá, 20 reais da bolsa da mãe, e ele tira mais 2 reais da bolsa da mãe. Então, ele tirou 22 reais da bolsa da mãe. Aí ele fica com 20 reais para ele e ele pega esses 2 reais e coloca no quarto do irmão mais novo dele, um piazinho de 5, 6 anos de idade, e fica quieto. Quando a mãe chega em casa, a mãe diz assim, olha, eu não estou achando 22 reais da minha bolsa. E ela pergunta para esse menino de 14 anos, aonde foi parar esses 22 reais? Daí ele fala assim, não, eu não sei, mas eu vi um pouco de dinheiro no quarto do meu irmão, do nenê de 5, 6 anos de idade. Vamos procurar lá? E aí eles vão até lá e o menino fala, mãe, tá aqui, tem 2 reais aqui no quarto do irmão. Aí a mãe diz assim, puxa, mas então foi o irmão que pegou o dinheiro. E aí ele diz, olha, eu não sei, mas eu acho que foi. Eu não fui, deve ter sido meu irmão. Vocês entendem que, neste caso, além da mentira, existe uma vontade deliberada de incriminar o outro para se eximir da culpa, para se eximir do erro. Então percebam, pessoal, que embora isso também seja uma mentira, isso acontece num contexto extremamente grave, né? Esse menino, claramente, ele tem um transtorno mental muito ofensivo do ponto de vista do comportamento. Então, por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Para que vocês compreendam que quando a gente vai avaliar uma pessoa que mente, uma criança que mente, um adolescente que mente, um jovem que mente, você tem que colocar a mentira na vida dele, para você entender ali o que é que está acontecendo, né? Alguém colocou ali, isso porque há maldade, né? Muitas vezes nem é maldade, a vontade dele não é necessariamente prejudicar o irmão, embora isso vá acontecer indiretamente, mas a vontade dele é se eximir da culpa. Porque veja o que está por trás disso, ele não é um psicótico, ele entende o certo e o errado, mas ele voluntariamente decidiu fazer algo errado e decidindo fazer algo errado, ele viu um jeito para conseguir se livrar daquilo. Muito bem.
Vamos um pouco além nessa questão da mentira, né? Como que os pais, eles devem, os pais, os educadores, os professores, como essas pessoas devem lidar em relação à mentira, né? Claro, todo mundo vai dizer assim, a gente deve ser contra, então a criança está mentindo, você tem que explicar, você tem que corrigir. Tá, isso é óbvio, mas como fazer isso, né? Então, primeira dica, evite confrontos com o seu filho que possam provocar mentira. Lembra do exemplo que eu dei? É de você chegar com cara brava? Então, imagina a seguinte situação. Você está lá em casa, teu menino de 12 anos está no quarto. E aí você ouve um barulho no quarto. Você vai até o quarto, abre a porta. Quando você abre a porta, tem o tal do copo quebrado no chão, tá certo? E o menino com cara de assustado, assim. Você entra lá de sopetão e fala, porra, quem quebrou esse copo? Cara, a chance dele falar assim, não fui eu, o copo caiu sozinho, mentindo, é enorme. Por quê? Porque ele está vendo que ele vai ser punido com isso. Então, pessoal, vejam assim, porque você compreende que o cara que entrou no quarto, ele já sabe que foi o menino que quebrou, porque copo não sai voando, né? Copo não sai voando. Então, ele sabe que foi o menino que quebrou o copo, provavelmente por um acidente besta, irrelevante o copo quebrado. Mas se você abre a porta e você diz assim, puxa filho, você quebrou o copo, você quer que o pai te ajude a juntar o caco de vidro? A chance dele não mentir é enorme. Ele vai dizer assim, puta pai, desculpa cara, caiu da minha mão, quebrei o copo aqui, vamos juntar os pedaços? Vamos. Vai lá, pega a pazinha, juntou, acabou o assunto. Ninguém precisou mentir para ninguém. Agora, quando você é um tipo de pessoa que estimula o confronto, você está pedindo para os outros mentirem para você. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, né, que eu gosto sempre de ressaltar, saiba diferenciar mentira de fantasia. Eu já falei para vocês que crianças pequenas, né, elas têm uma fantasia e elas têm muitas vezes uma incapacidade de perceber a diferença entre o que é real e o que é irreal. E tomem cuidado, pessoal, porque nós adultos, a gente passa muitos anos estimulando os nossos filhos, entre aspas, a mentir sem a gente perceber. Vou perguntar para você que é um adulto típico, existe Papai Noel? Existe? Tem mesmo um cara gordo, de vermelho, que desce na tua janela tal? Não, não tem, né? Mas quem é que fica dizendo para a criança que tem Papai Noel? A gente. Pois então, se você fica estimulando esse tipo de comportamento fantasioso, aí quando o comportamento fantasioso é de você para a criança não tem problema, mas quando é da criança para você, você chama de mentira. Não pode, né? Fada do dente. Existe fada do dente? Tem mesmo, que deixa lá um dinheiro embaixo da cota? Não tem. Quem que inventou essa história? A gente. Então, tenha essa percepção de que quando a gente fantasia coisa para a criança, tem o mesmo valor de quando a criança fantasia coisa para nós. Então saiba nas crianças pequenas diferenciar o que é fantasia e o que é mentira, e quando é fantasia, tu entra na jogada da fantasia e bola para frente, né? Sabe aquela brincadeira? Toda vez que uma criança pegar um telefone de brinquedo e ligar para você, é para você atender? É exatamente isso. Ela está fantasiando e é para você entrar no jogo, é para você atender. Num outro momento, a gente pode até discutir essa questão de fantasia e funções executivas, que também tem uma aula que eu dou só sobre funções executivas, que eu discuto muito isso, né? A importância da fantasia na construção do processo mental. Isso é uma coisa muito, muito interessante, mas não vai caber aqui. Uma outra coisa também que eu sempre falo em mentira, né, que eu já falei para vocês, é procurar razão por trás da mentira. Então, quando você acha a razão, faça um julgamento crítico daquele motivo e perceba se aquilo realmente não teve propriedade, né? Às vezes a criança mentiu por medo. Não vai punir uma criança que mentiu por medo, né? Você vai entender o medo, vai resolver aquela situação com ela, coisa e tal. Uma outra coisa que eu gosto sempre de dizer é o seguinte, evite punir a criança de uma forma demasiada quando ela mente. Porque, gente, criança vai mentir. Sabe por quê? Porque você também vai. Adulto também vai mentir. Todos nós vamos mentir. Faz parte da construção social isso. Então, evite punir excessivamente. Porque se uma criança mente sobre a prova de matemática amanhã, você vai lá e, ó, pau, bate nela. Cara, na próxima vez que acontecer alguma coisa, ela vai falar, porra, mas da outra vez eu apanhei um monte. Eu vou mentir de novo. Por quê? Porque o castigo, ele tá tão desproporcional que eu vou mentir de novo, porque eu quero fugir daquela punição. Então, evite punir. E isso, quando eu falo sobre punição, veja um pouco aqui, nós temos que punir.
tá certo? Algum jeito você vai ter que fazer, porque senão a sociedade entra no caos, né? O comportamento humano, ele é uma média entre reforço e punição. A gente é assim também, uai. Eu sempre dou um exemplo, pessoal. Você chega para uma pessoa e fala assim, por que que você chega para um médico e fala para ele assim, por que que você trabalha lá no teu consultório? O cara chega e fala assim, porque eu amo a medicina, porque eu adoro a medicina, eu gosto de cuidar de crianças, coisa e tal. E aí você diz assim, tudo bem, mas então se eu tirar o seu salário do final do mês, você continua indo? Daí o cara fala assim, não, né? Aí eu não vou, porra. Bom, então ele não trabalha porque ele ama as crianças, ele trabalha porque ele quer ganhar o salário. Amar o trabalho dele é uma contingência da vida, ele pode gostar daquilo, mas ele trabalha porque ele precisa ganhar o salário dele. Então, pensem sempre nisso, assim, né? Nos motivos que levaram o indivíduo àquela mentira, entre aspas. Um outro ponto que eu gosto muito de frisar também, quando eu falo em mentira de crianças, é a história de evitar os rótulos. O que é evitar o rótulo? Uma criança, vamos dizer que ela seja uma criança que ela mente muito, tá? Toda vez que ela mente, você chega pra ela e fala assim, puta filho, mas tu é mentiroso, hein? Que saco isso aí, de novo eu te peguei mentindo. Tu vai falando isso, tu é mentiroso, puta que saco eu te peguei mentindo, coisa e tal. E a construção do comportamento daquela criança vai se fazendo ao redor disso. Puta, eu realmente sou mentiroso, né? Até que chega uma hora que acontece o seguinte, o cérebro daquela criança introjeta aquilo e agora ela é mentirosa. E se ela é mentirosa, ela pode continuar mentindo, porque ela é assim, faz parte dela ser mentirosa. Então, pessoal, evite o rótulo. Nunca diga para uma criança isso, você é mentirosa. Puta, mas você não estudou de novo para a prova? Como você é vagabundo? Eu não aguento mais falar esse assunto com você, porque a criança a criança e todos nós, né? Quer dizer, uma das maiores causas de baixa autoestima é exatamente isso, é a opinião social das pessoas em relação a nós, né? Comece a refletir sobre isso em outros contextos, por exemplo, no contexto de obesidade infantil. E você vai começar a entender melhor o que eu estou falando. Com todo mundo, a todo momento, dizendo assim, puxa, mas essa criança está com sobrepeso, hein? Puxa, mas essa criança é gorda, né? Chega um momento que o comportamento da criança introjeta aquilo e ela não tem mais motivo para lutar contra aquilo porque ela é daquele jeito. Então, quando você for falar sobre mentira, evite sempre os rótulos. Uma outra coisa. Existem alguns transtornos mentais em que... Outra coisa, mas dentro ainda da mentira. Existem alguns transtornos mentais em que a pessoa ela é incapaz de perceber a diferença entre o que é certo e o que é errado. Ela é incapaz de perceber essa diferença. Neste caso, tem todo sentido você chegar para ela e falar assim, cara, senta aqui, deixa eu te explicar, porque você cometeu um erro aqui, mas eu quero que você entenda o que você fez, para que você entenda que isso é errado e que você pare de agir dessa forma. Eu quero que você comece a agir corretamente daqui para frente. Muito bem, isso é um contexto, ou seja, a pessoa tem lá uma doença psicótica e ela está com dificuldade de compreender o certo e o errado. Agora, existe um outro contexto em que o indivíduo ele já sabe o que é o certo e o que é o errado. Então, por exemplo, vamos falar da prova de matemática lá que vai ter amanhã. Você concorda que se você chegar para o moleque lá de 8 anos, que está no terceiro ano do ensino fundamental, e disser para ele assim, cara, é certo ou é errado não estudar para a prova de amanhã? Ele vai dizer assim, é errado. Eu deveria estudar para a prova de amanhã. Aí você diz para ele assim, mas tu vai sentar agora aqui e vai estudar? Ele vai falar assim, não, eu vou jogar videogame. Então, você está compreendendo que a despeito do moleque saber que é certo, que o certo seria sentar e estudar para a prova de amanhã, voluntariamente ele vai decidir jogar videogame? Então, nesse caso, você chegar para ele e falar assim, porra, filho, estudar para a prova de matemática amanhã, tu vai tirar nota baixa. Ele já sabe. Ele já sabe. Então, uma boa forma de você tentar corrigir, isso sobretudo em crianças menores, viu? Às vezes crianças maiores têm que ter um comportamento um pouco mais punitivo, né? Mas sobretudo em crianças menores, uma boa forma é você contar um conto. Lembra quando a gente era criança, que a mãe contava aquele conto do moleque que eu não lembro como é que era, ele tinha que cuidar de umas ovelhas ou de uns carneiros, sei lá como é que era o negócio, mas aí ele ia cuidar dos carneiros e quando ele se afastava,
e ele começava a gritar: o lobo, o lobo, o lobo. E aí todo mundo vinha correndo, porque achava que o lobo estava comendo a tal das ovelhas, e quando chegava lá ele ficava rindo, 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 porque não tinha, era uma mentira. E ele fez isso uma, duas, três vezes, e toda vez que a galera ia, chegava lá e ele ficava rindo, porque era mentira. Até que um dia ele chegou lá e ele gritou: o lobo, o lobo, o lobo. E realmente era um lobo, né? E aí o lobo comeu as ovelhas, acho que deve ter comido o moleque também, né? Ou seja, isso é um conto que ajuda a criança a entender que quando você mente, podem haver problemas. E aí, então, a criança começa, por conta própria, a perceber que não é uma boa ideia mentir, que mentir é uma coisa ruim, né? Muito bem. Vamos sair um pouco da mentira, pessoal, e vamos falar um pouco agora sobre furto, sobre pegar coisas que não são suas, porque isso também no consultório, para quem entrou agora, pessoal, isso que eu estou falando aqui para vocês, a nossa ideia dessa live é só falar um pouco sobre comportamento infantil, no sentido de tentar contribuir um pouco com esse mês agora em que vai se falar sobre suicídio. Então eu me propus algumas vezes durante esse mês fazer algumas lives assim, discutindo algumas questões do comportamento humano, porque como eu disse para vocês, o suicídio ele é uma construção, né? Quer dizer assim, as pessoas são levadas a esse comportamento, né? E muitas vezes elas são levadas porque o comportamento infantil ele é interpretado